Este é San Cristóbal de las Casas, no sul do México. Parece incrível, mas os moradores aqui, em média, consomem mais de 2 litros de refrigerante por dia, especialmente Coca-Cola. More available than even fresh water. Biggest consumers of Coca-Cola in the world. More than 800 liters of Coke in a year. O excesso de açúcar está matando cada vez mais moradores. La principal causa de muerte es la diabetes. A maioria das pessoas não tem acesso à água potável. No meio da região de Chiapas, um lugar chamado a Terra das Nascentes, onde há muita chuva e grandes rios. Como assim? O que está acontecendo? Em San Cristóbal e arredores, as placas de rua sugerem uma manipulação das comunidades indígenas. Uma fábrica que consome muita água simboliza a exploração da região, uma guerra pela base de toda a vida. E no centro disso está um mega conglomerado com laços com os mais altos escalões da política mexicana. Donations that I got came from people of Coca-Cola. Coca-Cola is everywhere. Over 35% have diabetes. You wouldn't have any drinking water without this water in the house. A região de Chiapas tem rios aqui e chove muito, mas ainda assim quase não há água potável para a população, especialmente em San Cristóbal. How many of you struggle to get water every week? Foi enviada uma equipe estrangeira para obter uma imagem independente e fazer uma entrevista com um especialista. A pequena água da torneira que está disponível está cheia de cloro. Esse produto químico mata germes e patógenos, mas tem gosto de piscina e pode ser prejudicial ao longo do tempo. Portanto, algumas pessoas têm mais probabilidade de comprar sua água desses caminhões. Mas de onde vem essa água e quão potável ela é, muitas vezes é incerto. A água engarrafada está disponível em supermercados e lojas, mas a Coca-Cola está sempre disponível, muitas vezes a quase o mesmo preço exato. Literally in this fridge you can find more Coca-Cola than water. It's absurd. 2 rows of water, 4, 5, 6, 7, 8 rows of Coke. Para alguns moradores de San Cristóbal e região, é simplesmente mais fácil obter Coca-Cola do que água. Então, sejamos honestos. Imagine ter a escolha entre água da piscina não potável, água do caminhão arriscada, água engarrafada cara ou uma Coca-Cola gelada e refrescante. Qual escolha você faria? Então, como pode ser isso tudo? Onde está toda a água? Por que a Coca-Cola é tão popular? O que isso faz com os moradores? Bebem 2 litros por dia. E como isso chegou a esse ponto? O que a política mexicana está fazendo? Vamos começar com a primeira pergunta. Nos arredores da cidade, há uma fábrica de engarrafamento da Coca-Cola. Desde 1994, esta fábrica tem permissão para extrair mais de 1 milhão de litros por dia das águas subterrâneas. De acordo com várias organizações ambientais e alguns moradores, esta fábrica é principalmente responsável pela escassez de água na cidade. Para contextualizar, cerca de 216 mil pessoas vivem em San Cristóbal. A fábrica essencialmente utiliza 4,6 litros de água subterrânea por habitante por dia. Em abril de 2017 e novamente em setembro de 2020, alguns cidadãos foram às ruas exigindo o fim da Coca-Cola na região. Coca-Cola e sua empresa parceira FEMSA contra-argumentam que sua fábrica de engarrafamento não é a culpada. A água é escassa por outras razões. Há simplesmente infraestrutura precária, falta de investimento do governo e mudanças climáticas. Isso é tudo verdade. Historicamente, a água para San Cristóbal era obtida de rios e nascentes nas áreas circundantes. Desde a década de 1970, a população da cidade cresceu rapidamente. Infelizmente, a cidade não possui um sistema de esgoto funcional ou uma estação de tratamento de esgoto. Fezes e lixo da população em crescimento são simplesmente despejados nos rios. Isso torna a água não potável e prejudicial à saúde. Na área ao redor de San Cristóbal, inúmeras florestas também foram desmatadas. Áreas de pântano foram preenchidas e campos foram criados. As mudanças climáticas também estão causando temperaturas mais altas e há menos chuva. Mas quando chove, chove para valer. As chuvas extremas removem o solo fértil e o solo se torna seco, duro e infértil. Ecologicamente, a região foi brutalmente degradada e, ao mesmo tempo, não foram construídas instalações sensatas de tratamento de esgoto, armazenamento, etc. por décadas. Mas nada disso muda a situação específica em San Cristóbal. Os moradores da cidade não têm água potável e, bem abaixo de um vulcão que faz fronteira com a cidade a oeste, há um enorme reservatório de água subterrânea, um reservatório do qual a Coca-Cola bombeia milhões de litros.
CONAGUA, a Autoridade Nacional da Água, decide quem pode usar a água. Em seu site, eles alertam sobre os efeitos das mudanças climáticas e abordam a escassez de água do país. Mas, ao mesmo tempo, a autoridade renovou a licença da fábrica em 2005 sem pestanejar, mesmo que os problemas com a água já estivessem se tornando aparentes. Em 2020, inúmeras ONGs, ativistas das mudanças climáticas e até o Conselho Municipal de San Cristóbal pediram à CONAGUA que revogasse a permissão da Coca-Cola ao longo das linhas de "Ei, gostaríamos de usar nossa água subterrânea nós mesmos agora." Infelizmente, a CONAGUA disse não, porque a cidade tem rios e nascentes na área circundante e assim por diante. Se a licença fosse retirada da fábrica de engarrafamento, em princípio, a água poderia ser usada para os moradores da cidade. Vamos lembrar, 4,6 litros por pessoa, por dia. Em um site especificamente criado, que agora está offline, a Coca-Cola Company escreveu que está ciente dos problemas da cidade. Para ajudar, eles plantaram mais de 200 mil árvores na região e construíram 19 tanques de água, 38 coletores de água no telhado e 35 fogões eficientes que queimam menos madeira. 60 pomares também foram criados. Isso compensa os 1 milhão de litros de água por dia? De qualquer forma, isso tudo levanta a questão: por que há tanta Coca-Cola em todos os lugares em San Cristóbal, em Chiapas? Não é apenas porque há uma enorme fábrica lá. O consumo de Coca-Cola não é apenas culpa da fábrica de engarrafamento. A população do México consome mais refrigerante per capita do que qualquer outro país do mundo. E a Coca-Cola controla mais da metade desse mercado. A Coca-Cola é incrivelmente popular no México, mas nem sempre foi assim. A bebida era vendida no país há quase 100 anos. Mas não foi até os anos 70 que ela se tornou realmente popular. Em 1968, a Coca-Cola foi patrocinadora das Olimpíadas Mexicanas. Isso foi seguido por uma série de comerciais internacionais de sucesso, especialmente este. Em 1994, o Tratado de Livre Comércio da América do Norte entrou em vigor, o que, entre outras coisas, simplificou os negócios com os Estados Unidos. Como resultado, a Coca-Cola de repente se tornou incrivelmente barata no México. Mas Chiapas é outro caso especial. Quase 30% da população lá tem raízes indígenas. Desde a década de 1960, a Coca-Cola lançou repetidamente campanhas de marketing locais, visando essa população indígena. Os anúncios muitas vezes tinham conotações religiosas. Não apenas isso. Por lo menos a romerillo y así, para que vean cómo está la publicidad. Este é o Dr. Jaime Page Pliego. Ele é um etnomédico cientista na Universidade de San Cristóbal e pesquisa a saúde da população indígena local. A Coca-Cola patrocinou numerosas placas locais, apresentando modelos com trajes tradicionais indígenas na região e usando o seu idioma. Aqui você pode ver como 2 homens usam exatamente essa roupa tradicional. E aqui novamente. Este casaco de pele de carneiro é chamado de Xuj. Um porta-voz da FEMSA defendeu as placas no New York Times. Seria um sinal de respeito para com os povos indígenas. Mas era realmente sobre respeito? Apenas em 2015, em uma campanha publicitária mexicana da Coca-Cola, um grupo de pessoas brancas foi a uma aldeia indígena e salvou os pobres moradores com Coca-Cola, pela paz e união. Isso incluiu uma hashtag e uma árvore para as vibes de Natal. Isso não deu muito certo na época. And an official complaint from rights groups saying the ad is racist. De qualquer forma, as empresas tiveram sucesso incrível com sua campanha de décadas, em Chiapas. Graças a uma grande rede de microfornecedores e comerciantes, a bebida agora está disponível literalmente em todos os lugares da região, até nas aldeias mais remotas. Em média, a população aqui bebe mais de 5 vezes mais refrigerante do que no resto do México e Estados Unidos. Los Altos de Chiapas es la región del mundo donde más Coca-Cola se consume. As comunidades indígenas na região são provavelmente os clientes mais fiéis da Coca-Cola no mundo. O Guardian publicou uma série impressionante de fotos sobre isso algum tempo atrás. Mas a bebida não é apenas popular e onipresente. Hoje está intimamente entrelaçada com a cultura das comunidades indígenas. Los refrescos de alguna manera en algún momento se incorporaron en los rituales mayas. Obviamente, em vez de curar, tanta Coca-Cola realmente tem o efeito oposto. Se você beber mais de 2 litros de refrigerantes por dia durante anos, isso tem efeitos catastróficos para a sua saúde. Há mais de 200 gramas de açúcar em 2 litros de coca mexicana. Isso é 4 vezes mais do que a dose diária máxima recomendada nos Estados Unidos, 50 gramas, de acordo com as diretrizes alimentares para americanos.
Muito açúcar é ruim para seus dentes, pode fazê-lo engordar e, dependendo do seu estilo de vida, contribuir para muitas doenças perigosas, principalmente a diabetes tipo 2. E a população indígena em Chiapas tem um risco significativamente maior de desenvolver diabetes do que o americano médio. Existem várias razões para isso. Por um lado, eles simplesmente têm uma predisposição genética para isso. Mas por outro lado, o modo de vida dos povos indígenas no México mudou significativamente no último século. Muitos deles foram deslocados ou perderam suas terras devido à poluição ambiental. Como resultado, sua dieta também mudou. De frutas e vegetais cultivados em casa para produtos prontos e doces. Seus corpos não estão acostumados com a dieta açucarada. Os refrigerantes como a Coca-Cola, portanto, são particularmente perigosos para a comunidade indígena. A diabetes é uma das principais causas de morte no México, mas em Chiapas, as 4 principais causas de morte estão todas relacionadas a doenças relacionadas ao consumo excessivo de açúcar. 3 delas aumentaram em mais de 60% em 10 anos, uma por 40%. O açúcar está matando cada vez mais pessoas em San Cristóbal e arredores. Esto de las refresqueras es un elemento muy triste, ¿no? O sea, por más que se trabaja con la gente, no están dispuestos, incluso los diabéticos, no están dispuestos a dejar los refrescos. Muitas pessoas não acreditam que a Coca-Cola seja prejudicial à saúde. O refrigerante está com eles desde a infância. Los niños lloran porque no les dan Coca-Cola a la hora de la comida. Esta menina de Chiapas tem 3 anos e já teve 4 dentes de leite extraídos. Em relação à situação em Chiapas e San Cristóbal, a Coca-Cola Company escreveu em um comunicado público que concorda que muito açúcar não é bom para ninguém. É por isso que grande parte do portfólio global da marca contém pouco ou nenhum açúcar e no México também. Os produtos são constantemente adaptados para que contenham menos açúcar. Então você pode estar se perguntando, como isso aconteceu? A fábrica de engarrafamento de San Cristóbal e outras 48 em toda a América Latina são oficialmente administradas pela Coca-Cola FEMSA. Este é o maior engarrafador franqueado da Coca-Cola no mundo. A corporação tem bastante poder no México, também devido a boas conexões políticas. Este é Vicente Fox. Ele foi o CEO da Coca-Cola México desde 1975 e de 2000 a 2006 ele era o presidente do México. My first donations that I got to start moving in politics came from people of Coca-Cola, from bottlers of Coca-Cola or for the company itself. So I got a lot of support, not only knowledge, not only great experiences, but also they contributed to my campaign at the very beginning. Paige Pliego suspeita que Fox tenha desempenhado um papel importante na renovação da licença da fábrica de engarrafamento em 2005. Não podemos verificar isso de forma independente. De acordo com muitos especialistas, durante seus 6 anos de presidência, Fox fechou os olhos quando se tratava de regular a indústria de refrigerantes. Já estava claro naquela época que os refrigerantes tinham um efeito extremamente negativo na saúde da população mexicana. No entanto, por muito tempo não houve iniciativas políticas reais para reduzir o consumo das pessoas. Por exemplo, em 2003, Fox ignorou uma proposta de impor ataques aos refrigerantes. A indústria teme muito esse tipo de imposto, não por causa de uma renda potencialmente menor, mas porque sinaliza que a Coca-Cola e outras empresas são perigosas para a sua saúde, como cigarro, por exemplo. No México, também houve tentativas de pendurar cartazes educacionais nos consultórios médicos e hospitais. Eles forneceriam informações sobre refrigerantes e dietas saudáveis. Essa iniciativa também fracassou, porque, segundo cientistas envolvidos, a indústria se opôs agressivamente a ela. Em vez disso, a Coca-Cola e o governo mexicano introduziram a iniciativa Ponte ao 100 em 2007 para incentivar o exercício. El cual también prescribe recomendaciones físicas y nutricionales para todos los participantes. De acordo com a indústria, não é o açúcar líquido que é o problema. Se você fizer exercícios suficientes, tudo se equilibraria. Isso não é verdade. Sua dieta é muito mais importante para o seu peso do que o exercício. A luta contra o imposto sobre refrigerantes continuou muito tempo depois da presidência de Fox. A Coca-Cola patrocinou um discurso em uma conferência sobre diabetes em 2013, no qual um cientista se manifestou contra o imposto. A organização a qual os cientistas pertenciam foi cofundada pela Coca-Cola. A ministra da Saúde do México também se manifestou contra o imposto naquele mesmo ano. Antes de assumir seu cargo político, ela estava no conselho da Fundação Mexicana de Saúde e, por sua vez, trabalhou sistematicamente com a Nestlé, a Coca-Cola Company e o Dr. Pepper's Snapple Group. No entanto, o imposto foi finalmente introduzido em 14 de janeiro e está tendo impacto. Os preços dos refrigerantes subiram ligeiramente e as compras caíram ligeiramente. Mas o país ainda tem um longo caminho a percorrer. Hay una mentalidad curativa, no preventiva. Entonces no hay tales programas de salud, ni siquiera en la ciudad.
Ficamos olhando esta imagem do The Guardian por um longo tempo durante essa pesquisa. Foi tirada na loja em Chiapas. Lá você pode comprar 7 tamanhos diferentes de Coca-Cola, 6 outros refrigerantes e 2 tamanhos de água. A Coca em garrafa de vidro de 500 ml custa apenas 1 peso, cerca de 5 centavos a mais do que a mesma garrafa de água. A Coca em plástico de 2,5 litros custa ainda menos por mililitro do que a garrafa de 1 litro de água. Todos os produtos que você vê aqui são da Coca-Cola Company, também a água. E então percebemos algo: a Coca-Cola Company não pode perder. Se você compra uma Coca ou Fanta ou a água igualmente cara, o mais importante é que seja um produto do conglomerado. A água engarrafada se tornou um negócio bilionário no México ao longo das últimas décadas. O país é um dos maiores mercados de água engarrafada do mundo. Nenhuma outra nação bebe mais água engarrafada per capita e bem no meio está a Coca-Cola. Sua própria marca Ciel é a segunda água mais popular do país. Ao mesmo tempo, milhões de mexicanos não têm água limpa da torneira, nenhuma alternativa às garrafas caras da Coca-Cola Company e de outros conglomerados. Muitas famílias no México gastam até 10% de sua renda com água. De acordo com as Nações Unidas, esse número deveria ser no máximo 3%.